Bora, nação, grande vitória do Mengão em cima do Fortaleza por 2-0 com gols do Pedro e também do Luiz Araújo. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Mengão que coloca o Flamengo na briga pelo G4, a vaga direta para a Libertadores da América. E quem sabe, meus amigos, um possível título. É muito difícil, praticamente uma missão impossível, mas quem sabe o Flamengo então na briga pelo G4, venceu por 2-0, uma boa vitória, uma vitória na raça. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva. Faça parte do nosso canal, porque aqui é notícia e informação do Mengão pra você, tá bom? Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Eu acho que com o Tite tá simplificando um pouco mais as coisas. A gente vê o Flamengo baixando mais blocos, coisa que até a torcida pode até ficar com o pé atrás e tal. Mas é um Flamengo mais pragmático e não no sentido negativo da palavra, porque muita gente usa isso, né? Que pragmatismo é ruim, e não é. Eu acho que o que o time tá fazendo é isso, é garantindo o ponto, o time tá competindo mais. Essas duas derrotas, se você pensar, até para pleitear classificação direta na fase de grupos da Libertadores, a parada vai ser muito dura. Sim, porque o Flamengo assim, venceu e o permanece Botafogo mesmo com essa queda, se não pegar G4, aí vai ser uma decepção absoluta. O Bragantino, perdendo pouco do jeito que perde, e na batida que tá, difícil. O Palmeiras também em franca ascensão. Acumula agora 4 vitórias, né? Isso. O Grêmio, em casa, sempre pontua, sempre vai bem. E o Grêmio tem 3 pontos a mais do que o Flamengo, tudo bem, com um jogo a mais também. Mas quem garante que o Flamengo vai ganhar esse jogo? O jogo a menos do Flamengo é o Red Bull. Red Bull, é isso. O Flamengo na quarta-feira enfrenta o Palmeiras, né? Um confronto que... Tem o Atlético Mineiro que hoje tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Nos critérios de desempate está na frente do Flamengo, só que tem um jogo a mais. É uma briga muito, muito difícil, muito dura. Sem dúvida nenhuma. E aquilo que o Renato falou, o Tite é um momento que ele é o grande treinador que é, o Flamengo tem esse grande time que tem. Agora, os adversários que enfrentam o Flamengo é diferente. Não é que assim, que quando você enfrenta um outro time, você se concentra mais, mas quando você vai enfrentar Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo ele pode decidir na individualidade. Diferentemente de outros times que vêm no conjunto, que vêm num trabalho de bola aérea, vêm num trabalho de um chute de fora da área, vêm num trabalho de jogar por uma bola só. O Flamengo não. O Flamengo tem muito, como vocês acabaram de falar, o gol do Pedro não é um gol, fazia tempo até que ele não fazia um gol com a bola rolando, né, assim, um gol de forma natural, era sempre um pênalti, alguma coisa assim. Então, todo mundo se concentra diferente, não é que é mais, mas diferente quando enfrenta o Flamengo. E o Flamengo tem os seus problemas lá. Olha, essa derrota para o Santos, ela foi causada primeiro pela expulsão do Gerson. A expulsão do Gerson no segundo tempo, por aquilo que o Santos vinha fazendo, o Soteldo faz uma jogada, acaba expulsando o Bruno Henrique também. Tudo bem, hoje não fez falta contra o Fortaleza. Mas não é todo jogo que você... E como você falou, Fortaleza deu 2 bolas na trave. O segundo tempo do Fortaleza foi o resultado não foi o que foi o jogo. Poderia ter sido um empate. Próximo enfrentamento do Flamengo agora já é o Palmeiras. Os dois que vão brigar, que estão brigando ainda por alguma coisa. Então, no Rio de Janeiro, né? Talvez o Botafogo possa se beneficiar do resultado desse jogo. Ô, Plio, tá chamando a atenção um pouquinho no Flamengo do Tite, são as substituições que ele vem fazendo, né? Que chamam um pouco a atenção, assim, no jogo contra o Santos, ele tira o Arrascaeta e coloca o Rodrigo Caio como no meio campo. Hoje também, né? Hoje ele faz a substituição, mas ele tira o Thiago Maia. Ele tira o Arrascaeta, coloca o Vitor Hugo. Ele tira o Thiago Maia com um probleminha de lesão, eu acho, sai machucado e coloca o Rodrigo Caio novamente como volante. Ele tira o Pedro e coloca o Ayrton Lucas na substituição. E aí ele mantém o Felipe Luiz na lateral esquerda, ali mais construtor pelo meio. Felipe tomou o 3º cartão, tá fora do jogo contra o Palmeiras. E aí eles que participam da jogada, né? Então tem a movimentação do Felipe Luiz com o Ayrton Lucas, o overlap ali do Everton Ribeiro e o gol do Luiz Araújo. Então chama um pouco a atenção, né? O Tite está tentando, ele está conhecendo o grupo do Flamengo, está mexendo em algumas peças que o torcedor também não estava muito acostumado a essas substituições, né? O torcedor do Flamengo estava acostumado com muitas substituições, até com algumas que irritavam o torcedor. Mas o Tite vem tentando também
formatar o time de formas diferentes dentro do jogo. E hoje, por exemplo, acabou dando um resultado. Contra o Palmeiras, Santos não deu certo. Contra o Palmeiras, o Flamengo não tem escolha. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira para igualar o Palmeiras em pontos perdidos. Tem a dificuldade desse jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino, mas pelo menos vai ficar 3 pontos atrás com um jogo a menos. Ainda vai ter o Palmeiras, assim, alcançável. É um jogo, Play, aqui, assim como foi Botafogo e Palmeiras, que chamou a atenção com relação a, né, requinte de decisão de campeonato. Não vou falar que é isso, porque o Flamengo está um pouco distante. Mas é um dos jogos grandes que a gente tem aí nessa reta final. Porque o Flamengo, a gente sabe como é que é, né? O quanto se mobiliza aí com resultados positivos. Então, assim, eu acho que o Flamengo... o Flamengo tem, logicamente, o objetivo de Libertadores, mas sonha um pouquinho também com essa possibilidade de chegar mais próximo do Botafogo e Palmeiras e passa muito por esse jogo, né? Então, assim, foi o quinto jogo. É uma rivalidade grande e um jogo importante. 2 vitórias de cara. 2 derrotas. Depois 2 derrotas e hoje, né? Eu acho que é isso. Sim. A gente falou quando o Tite assumiu, Renato, que acima de qualquer coisa... Não, acima de qualquer coisa é classificar o time, no mínimo, na fase de grupos da Copa Libertadores no ano que vem. Ponto. A segunda coisa é já tatear o elenco, já sentir com quem que ele pode ou não contar em 2024. Nessa segunda prioridade, você acha que ele já chegou a alguma conclusão? Então, eu acho que essas conclusões elas não serão tomadas só por este período. Eu acho que o clube tem que primeiro oferecer para ele o que ele tem de dados, o que ele tem ali de informação para ajudar na escolha. Só que eu vi muita gente na chegada do Tite falando, não, em reformulação e vai mudar. Olhando pro perfil do Tite, eu acho que ele não vai causar uma ruptura tão grande, não. Ele tem um perfil diferente, ele tem um perfil de trazer para junto, tentar recuperar. Tanto é que é um jogo de hoje que a gente vê Luiz Araújo e Cebolinha. Tem muita expectativa nesses atletas com o Tite, porque, por exemplo, o Cebolinha teve um grande momento dele, talvez, da carreira, sob o comando do Tite. Copa América de 2019. O Luiz Araújo é um jogador, e assim, a gente tá falando de muitas milhonetas de euros aí que vieram para 2 jogadores que são reservas. Então, é óbvio que ali a comissão no dia a dia tá sentindo quem pode entregar, mas tem muitos casos que já estão meio que resolvidos, né? O Rodrigo Caio, eu acho que independe do Tite. Mas assim, agora ele tem o dia a dia, né? A gente vê muito jogo, é importante e tal. Acho que ele via muito jogo do Flamengo também, como treinador da seleção, porque estava sempre convocando gente. Mas assim, pelo Tite, eu não acho que ele é um cara com o perfil de chegar e mudar muita coisa. Até porque, aí a gente volta até um pouco pro Corinthians. O Tite encerra 2013, chega o Mano para mudar tudo, dá uma ajeitada na casa e o Tite chega em 2015... E o Tite sai em 2013 porque se falava de ele agarrado com aqueles caras que ele essa tinha. Era a diferença, né? Entendeu? Ele tinha esse laço de gratidão, onde fazer rompimentos mais drásticos era mais difícil. E aí você vai para um elenco que o Tite não participou desse supercampeão do Flamengo, mas é um elenco grandioso para a história do clube. Você vai mexer nesse vespeiro, é o Tite, é um cara que tem mais costa quente e tal, mas assim, você vai chegar tirando todo mundo? Eu entendo o treinador quando chega num clube novo e deixa os malacos jogar e não coloca os moleques. Porque você tem que ter peito, tem que ter, não só peito, tem que ter diretoria te apoiando, segurando o rojão com você. Então, assim, eu não acho que ele é um treinador com esse perfil. Chega, muda tudo, não tá nem aí, não. Eu acho que ele vai fazer o máximo para trazer os caras com ele. Se ele sentir que não tem jeito, ele vai... Mas um cara que ele tem que... Eu acho que um cara ali que é fundamental nesse Flamengo é o uruguaio, o Arrascaeta. Eu acho que esse jogador, eu não sei se é só cansaço. Fez um primeiro tempo legal. Então, mas eu não sei se é só cansaço. Contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, ele entra jogando, né? Ele começa o jogo. E enquanto ele está em campo, você vê a diferença que ele faz pro time. E ele voltava de lesão ali, né? E ele estava um tempinho afastado e era dúvida. Ele era dúvida se ia pro jogo, se ia entrar depois, se ia começar jogando. Assim, eu não diria que na mesma proporção do Renato Augusto, eu acho que não. Acho que ele está melhor, só que ele é muito importante para o Flamengo e o Tite vai ter que ter essa conversa. Porque lembra que tentaram trazer o Claudinho? Tentaram trazer o Claudinho, tentaram trazer o Oscar. Não tem uma peça que tentaram trazer um número 10 para talvez ajudar. Ele teve problema de pubis, eu tive problema de pubis, eu fiquei 1 ano e meio. É muito complicado. Mas o Everton Ribeiro não é esse step? Não, ali não. Quando o pubis, quando você acha que tá bom, dói de novo, né? Meu Deus do céu. Você vê, o Tite mexeu 2 vezes no Arrascaeta, em 2 jogos seguidos. Um, ele entra, como eu falei, para segurar talvez o resultado, dar uma sustentação para o meio. Ele coloca o Rodrigo Caio e hoje ele coloca o Vitor Hugo.
Ele tira o Arrascaeta e coloca o Vitor Hugo para essa armação. Ele coloca o Everton Ribeiro em uma outra substituição, em uma outra função, enfim. E a questão do Arrascaeta, assim, é de se discutir, sim. Eu tô muito contigo, Silas, porque, assim, é um jogador que, tecnicamente, pro nível do continente, ele é muito acima de muita gente. É um cara que tem uma história dentro do clube e mais, é um cara que tá sempre quietinho, né? Sim. Você não vê ele entrando em confusão errada. E ele acaba passando despercebido, mas o ano dele, pelo que ele ganha, que ele entrega... E ele mostrou... um cara que você tem que entender porque tá tendo tanta lesão. E ele mostrou um lado na seleção uruguaia, na Copa do Mundo, ele faz 2 gols. Sim. Ou seja, ele mostrou um lado que pouco se falava que é só jogador de Brasil, não. Lembrando que ele é só jogador entra de Brasil. no funil, né? Começa a reserva. Sim. Ou seja, então não é só jogador de Brasil e de América do Sul, não. É um jogador que, né, teve pouca oportunidade, assim, de ser olhado de quem tá lá fora. Sim. E a questão física do Flamengo no ano, para mim, é um dos grandes empecilhos do Flamengo não ter competido quase nada. Curioso, porque, né, que a gente... o Flamengo, primeiro, acelera o processo, né, de Mundial ali, você já puxa a corda logo, que é pré-temporada, você já vai, e o Flamengo rompe um monte de trabalho. Quando você rompe trabalho, você rompe metodologia também. É a nossa academia, você troca de treino, vai doer tudo, você demora para adaptar. Então, o Flamengo fisicamente nesse ano deixou muito a desejar também. A gente se adapta rapidamente, né, Capita, a tudo. No futebol, com mais facilidade ainda. Até pouco tempo atrás, pensar no Tite dirigindo um time aqui no Brasil era algo quase utópico, assim, semi-utópico. Sim. Hoje, ele fez 5 partidas pelo Flamengo só. Porque a gente já vislumbrava o Tite depois da Copa do Mundo, de repente, dirigindo um time importante no futebol europeu. Tá? Hoje, você olhando ali à beira do campo, você não estranhava mais. Já passou a ser normal. Tomou bronca do ar, o Daronco já foi, deu uma o Daronco já deu uma carcada nele. Já deu aquela suada ali, né? Em Fortaleza ali. Ele só faz um psh, que ninguém escuta. Você viu o que ele faz? Até hoje eu não entendi o que é aquilo ali. O jogador é um trabalho que acho que o torcedor do Flamengo pro ano que vem tem uma expectativa gigantesca. Eu acho que passa um pouco por isso de você entender quais jogadores que podem permanecer, quais as peças que você tem que trazer. Eu acho que o Tite tem essa responsabilidade também de mudar um pouco, trazer um tempero novo para esse time tão vencedor. E é um treinador muito competente, né? Um cara que é legal vê-lo no Brasil. A gente imaginou que talvez ele trabalharia em um clube de fora, em uma seleção, isso não aconteceu, mas é bacana vê-lo no Brasil trabalhando, um time como o Flamengo, né, que é um time de massa, enfim, um time estruturado para brigar por muitos títulos aí. O ano que vem, esse ano nada funcionou, mas o ano que vem a gente imagina o Flamengo novamente brigando por títulos e parece que ele está feliz, né? A comissão, parece que eles estão bem ambientados ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. Meu medo, gostando do Tite como eu gosto dele, é que, e a gente sabe como é que as coisas são no Flamengo, mesmo tendo pego, não é que ele pegou o barco andando, né? Pegou o barco quase chegando, quase concluindo a viagem. E uma viagem que até aqui foi cheia de altos e baixos, com ondas muito maiores do que qualquer rubro-negro imaginava. Capitão para esse barco, hein? O capitão, nem o nosso capitão. Nosso capitão dava jeito, sim. Nosso capitão dava jeito. Mas assim, eu temia que, mesmo sendo por pouco tempo, ele já acabasse se desgastando para o ano que vem. Sim. A gente já viu isso, trabalhos que começam ali numa situação do cara pegar na emergência e antes mesmo de efetivamente começar o seu trabalho, já está chamuscado esse trabalho. Sim. Pelo jeito, só se o Flamengo ficar fora da Libertadores, o que é pouco provável. Talvez, se não se classificar para a fase de grupo, se não pegar G4, talvez aconteça algum desgaste. Mas não está dando pinta, não, né? Parece que a coisa lá, a poeira deu uma baixada lá, né? E eu acho, não, isso é informação, eu ouvi isso. A demora para o acerto tem muito a ver com isso. Ele deixou muito claro tudo o que ele pensava, quando vocês vão realmente me cobrar um trabalho? Porque é isso, o que ele está fazendo agora é muito o que ele fez no trabalho da seleção. Que pegou ali meio que já no sufoco, vamos simplificar, e aí sim, com uma pré-temporada você espera mais conteúdo. E na seleção ele chegou chegando. Chegou chegando. Enfileirou vitórias. E eu vejo também o próprio rubro-negro, que é uma torcida que, no mesmo nível que apoia, também derruba. Eu acho que, de uma maneira geral, o rubro-negro falou, acho que é melhor parar a confusão, cara. Sim, porque, assim, a gente tá falando do clube Vamos lembrar dos últimos. Mano, mordida na virilha, jogador saindo na mão,
Varela com os olhos roxos, gente. O ano do Flamengo, a gente olha só pro campo, mas o ano do Flamengo, tipo, meu, é esquete, cara. É agressão coisa... ao Eu acho Pedro, que agora a gente tá falando de 2 expulsões. Ao Pedro. A gente tá falando do Gerson, que foi expulso, e do Bruno Henrique. Olha como, que são coisas que são evitáveis, que o Gerson deu mesmo no cara, e ali prejudicou o Flamengo. Mas assim, vocês percebem como o nível dessa polêmica foi fichinha perto da temporada? Se tivesse uma equipe de documentário acompanhando o Flamengo nessa temporada, faria a melhor série de todos os tempos. O rubro-negro só quer paz esse ano. Ele só quer terminar o ano em paz. O Gabigol fala isso numa entrevista, ele fala, pô, isso aqui não é BBB não, mas se o pessoal tivesse uma câmera ali, eu acho que daria uma ótima série aí. A gente falou do Arrascaeta, tem o Gabigol também, hein? Ô, Plea, com relação ao treinador, só para completar... Foi o pior ano dele, hein? Eu acho que todos esses erros que o Flamengo teve de treinadores, eu acho que também colocaram um peso nos jogadores. Sabe, de você achar assim, pô, a gente já mudou tanto, então assim, os jogadores também têm responsabilidade. Antes eles eram blindados, né? Então assim, a culpa era dos treinadores. Ah, professor Pardal, esse não dá certo, esse quer inventar, enfim. Mas ninguém deu certo. E ninguém deu certo mesmo. Mas eu acho que isso até deu uma casca maior pro Tite. Pelo tamanho que ele é, lógico, pelo profissional que ele é, mas também o torcedor entender que os jogadores também têm uma certa responsabilidade e deixar o Tite trabalhar. Aí a gente acompanhando os melhores momentos da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. Falar rápido, daqui a pouquinho a gente vai ter o Tite, muito provavelmente falando direto do Castelão. Castelão lotado, estádio lotado. É lógico que o comparecimento da torcida do Flamengo em qualquer lugar do país é sempre gigante, mas essa torcida do Fortaleza também não abandona o time não, né? Porque se a gente imaginar que faz apenas 8 dias que esse time perdeu o que seria o seu primeiro título internacional, o primeiro título internacional de um clube do Nordeste, por um pênalti. Teve o pênalti do título nos pés e não rolou. E hoje encheu o estádio desse jeito, né? Eu acho que eles se recuperam, talvez fique difícil, como a gente falou, por conta da pontuação, para chegar numa classificação ali de G4, chegar mais próximo. Mas a gente viu que o sentimento do torcedor do Fortaleza, Plirra, em vários lugares, lá no Uruguai, também lá em Fortaleza, era o mesmo. Ou seja, a gente já chegou aqui, já é uma vitória pra gente. Isso depois do jogo. A gente está muito orgulhoso, a gente ama o clube, a gente está muito satisfeito. Por quê? Porque é só uma parte daquilo que o Fortaleza poderá vir a ser. Então, assim, isso foi muito legal. Eu acho que isso vai ajudar nessa recuperação, porque o baque realmente foi gigante. Como é que você imagina esse final de temporada do Fortaleza, Renato? Cara, é difícil. Agora é dignidade, né? Fechar legal. Mas esse elenco, o trabalho é muito digno, né? Eu acho que isso que é legal. É um time, assim, fez um segundo tempo muito bom hoje, viu? Sim. A gente olha, concordo muito com os amigos, olha 2-0 e fala assim, não. É difícil você colocar a cabeça no lugar, até porque agora com essa derrota, até pensando em Libertadores, deu uma complicada, mas assim, é um clube que tá... a gente tem que... Eu acho que o caso do Fortaleza é muito isso. O resultado lá em Ponta del Oeste não diz muito sobre o que é o trabalho. Você não precisava desse carimbo para mostrar que é um clube que está em ascensão. Que é um clube que... não é que o Fortaleza chegou numa final sul-americana para nunca mais. Não é esse o caso. Óbvio que é difícil. Futebol, a bola entrar na casinha ou não, muita coisa passa. Por isso, às vezes, é melhor e a bola não entra, enfim. Mas, assim, é um clube que você olha que, nos próximos anos, vai estar ali enchendo o saco. Brigando na cabeça, vai estar brigando por Libertadores, porque você está se estruturando. E aí vamos fazer uma comparação bem clara com o semifinalista. Se o Corinthians chega na final sul-americana e ganha a sul-americana, nossa, que ano do Corinthians? Não. Só ia mentir sobre o que foi. O Fortaleza não. O Fortaleza não precisava desse carimbo. Seria uma mentirinha boa, né? Não, uma mentirinha... Seria uma mentirinha ótima. Fala isso pros caras do Estudiantes. Boa. Aquele jogo dos Estudiantes é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida no futebol. Foi os Estudiantes na Argentina. Aquilo ali é uma das coisas mais inexplicáveis que existe até no futebol. Eles não entendem isso até Não, hoje. Não entende. E o torcedor dos Estudiantes, então, deve até hoje não entender o que aconteceu. Vamos dar uma respirada, gente? Vamos fazer tomar uma aguinha? a segunda parada no Sport Center. Tá, então, nação, então foi isso. O Mengão venceu por 2-0. Agora vamos ver o que vai acontecer. Tem um clássico importante aí no meio da semana, hein? Flamengo e Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Nessa partida importantíssima para o Flamengo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão para vocês.